Há 9 anos sou casada e tenho 2 filhos com este marido. Porém, há algum tempo vim percebendo traços narcisistas nele. Algo que já acontecia, mas eu não identificava. Até porque não conhecia nada sobre esse assunto. Hoje procuro me informar mais sobre isso. Porém, ultimamente, não ando me sentindo confortável ao lado dele. Até porque já houve 4 separações e retornos. Estou pensando em divorciar, pois o final das contas, a louca sempre sou eu. A errada sempre sou eu. E quem está ficando doente com tudo isso sou eu. Tá difícil. Querida, eu quero poder te responder, mas agora você trouxe também, minha amiga, uma questão que eu gostaria aqui de comentar. O relacionamento, tá? Ele geralmente tende a terminar de maneira mais abrupta por intermédio do impacto grotesco de certas situações e acontecimentos com alto potencial de destruição. Quais são eles? Traição e violência, né, dentro de casa. A violência, a agressão, o abuso e a traição são acontecimentos mais bombásticos que dão conta de remexer e revirar tanto as coisas que, em geral, isso em si gera a ocasião do término. Mas o término de uma relação não acontece apenas dessa forma. Existem términos que acontecem pela progressão contínua de determinados comportamentos que não são necessariamente traições, agressões ou abusos, mas que no modo como eles vão arranhando e corroendo as bases, com o passar dos anos eles vão operando um desgaste. E esse tipo de desgaste eu comparo ao comportamento do cupim na madeira. Vocês já viram aquele armário de madeira robusta e que começa a ter a ação de cupins ali na base, na estrutura? Olhando de fora você não vê. E passa muito tempo, você está ali usando o armário e aparentemente nada de grotesco e visível está acontecendo. Vira e mexe, você abre e você vê um farelozinho aqui, outro farelo acolá, mas nada que um olhar, de repente, não experiente consiga maldar que alguma coisa altamente comprometedora está acontecendo. Mas aí, depois de passado alguns anos, até um espirro mal dado perto desse armário é capaz de derrubar ele todinho. Por isso é que eu faço essa comparação com determinados comportamentos e vícios de posturas dentro da relação que vão desdobrando um efeito corrosivo na relação. E não é algo que termina de imediato, porque como não compõe uma afronta extremamente agressiva, tal qual uma agressão ou uma traição, mas vai carcomendo as bases, vai fragilizando a estrutura, chegando um momento que o próprio armário perde a estrutura para suportar o próprio peso. Assim também acontece com o relacionamento. Esses desgastes, inclusive, costumam gerar um maior conflito na pessoa, porque ela, no fundo, se sente pouco respaldada para pensar numa separação, mas, ao mesmo tempo, ela olha para o lado de dentro e ela não sente a mesma coisa, ela já até desgosta. E no seu caso, minha amiga, ainda tem o adicional de haver uma probabilidade muito grande de você estar lidando com uma pessoa narcisista.
O narcisista é uma pessoa tão voltada para as suas próprias certezas que ela é incapaz de pedir desculpas. E ela é tão afeiçoada à sua própria perspectiva e maneira de interpretar que ela inclusive olha o outro, a dor do outro e o incômodo do outro sempre com um ar de superioridade. E essa dor do outro como uma expressão inferior. Portanto, nessa dinâmica e nesse comportamento, essa pessoa ela só caminha de bom humor se ela está sendo admirada e privilegiada. Porque na medida em que as coisas não estejam acontecendo no tempo e na maneira como ela quer, ela é tenaz nas ofensas, nas manipulações e nas chantagens emocionais. Na sua relação, inclusive, já houveram términos, pelo modo como isso cansa, desgasta, porque é muito complicado você viver com alguém que no modo como fala, na articulação da fala, no modo como impõe, ela está sempre lançando sobre você a sensação de que você está errada. E minha amiga, nesse cenário, você não pode pressupor que você vai se separar e essa pessoa vai te dar razão, porque não vai. A sua separação não pode ser lidando com uma pessoa narcisista. A sua separação não pode ser com a pressuposição de que você vai convencê-la da inconsistência dessa relação. E o apego desse marido sobre você certamente é porque ele está apaixonado pelo modo como você dá razão a ele, pelo modo como você adula ele, pelo modo como você se submete a ele. E toda vez que você não faz isso, o desgaste é tão grande que às vezes é mais fácil ceder do que criar uma oposição. Portanto, minha amiga, se você já entendeu que chegou o momento, antes que você fique propensa a tornar a emenda pior do que o soneto, porque quando se cria uma desconexão afetiva real do lado de dentro da gente, os nossos sentimentos começam a volumar dentro da gente uma carência, e essa carência deixa a gente muito suscetível a determinados ventos. Talvez você nem esteja pensando nisso, face o frangalho em que se encontre a sua autoestima, porque conviver com uma pessoa narcisista é ficar sendo rebaixada e depreciada o tempo todo. E por mais que a gente tente pensar positivo, viver com uma pessoa assim é pior do que encosto, minha amiga. É muito complicado. Portanto, procure, se possível, uma psicoterapia para você se conhecer, para você se ajeitar e conseguir construir uma coesão psicoemocional mínima e se estruturar na direção da decisão de se separar, se tiver que ser. Porque dentro dos contextos que eu costumo lidar, esse tipo de composição é altamente tóxico, né? E temos aqui até a contribuição de uma amiga querida aqui no TikTok que diz: sair é muito difícil, porém libertador depois de um tempo. Sem dúvidas, querida. E essa, inclusive, é uma fala muito importante, porque na hora de você conduzir um término, a gente, por mais que conscientemente entenda que é o melhor a ser feito, nos sentimentos a gente sente como se estivéssemos cometendo o pior dos erros. E há uma labilidade emocional muito grande. Um misto de raiva, de insegurança, de medo, medo pelo desconhecido. Ah, mas será que se eu depois sair e encontrar uma outra mesma pessoa? E aí começam a vir uma série de e se, e isso vai oprimindo a gente, minando a nossa propriedade de tomar a decisão devida. Mas, minha amiga, que você seja instrumentalizada pela ousadia divina,
pelo fortalecimento da sua fé. E faça por onde? Procure ajuda psicoterapêutica, para que você também possa ter esse apoio psicoemocional para construir essa coesão interna e emocional para você sair dessa situação, se tiver que ser, viu? Que Deus te ajude com luz e força.